Fala pessoal, estamos aqui novamente então para o pré-aula falando sobre as equações diferenciais, tá? Então vamos fazer essa introdução nos referindo ao que é uma equação diferencial, tá gente? Então, primeiramente, tá gente, as equações diferenciais, tá, são de forma geral as ferramentas mais poderosas ou uma das ferramentas mais poderosas que nós temos ao nosso dispor para analisar matematicamente o nosso mundo, tá? E elas foram utilizadas desde das leis de Newton, que vocês conhecem, as leis da dinâmica clássica, tá? Lembrando que Newton é o pai do cálculo, né? E principalmente para formular equações que definem e analisam as grandezas fundamentais da física, ou seja, as leis fundamentais da natureza, tá? Até equações mais complexas, como a equação de Maxwell, né, referente à questão do eletromagnetismo, tá? Até relação das leis da mecânica quântica, né? Então elas servem para gerar modelos matemáticos de análise. O que nós passamos, as fórmulas que nós conhecemos, normalmente elas são geradas através de equações diferenciais, né? Elas são modeladas pelas EDOs, também conhecidas como equações diferenciais ordinárias, tá? E elas geram essas fórmulas que nós utilizamos hoje em dia, tá? Então, digamos que elas estão por trás do que vocês conhecem como fórmula hoje, tá? Então, as equações diferenciais, elas modelam ou servem para definir essas expressões, tá? Agora, o que são essas equações diferenciais, tá, gente? Equações diferenciais são equações em que envolvem taxa de variação. Por exemplo, eu vou medir uma aceleração, a aceleração ela é uma taxa de variação, logo ela é uma equação diferencial. Né? A velocidade é uma taxa de variação, logo ela é uma equação diferencial. Né? Já que as taxas de variações são medidas pelos diferenciais, né? Pelas derivadas. Você vai trabalhar a vazão. A vazão é a taxa de variação do volume em relação ao tempo. Ele também então pode ser modelada por uma equação diferencial. A pressão, né? Normalmente a pressão a gente fala que é a pressão média ou pressão uniforme, mas a tensão normal, né, que é muito próxima à questão da pressão, ela também é modelada através da distribuição da carga em relação à área, ou seja, também é uma taxa de variação, tá? Também representada então por uma equação diferencial. Tá? Então, as equações diferenciais são equações que envolvem uma função y igual a f de x. Note que a gente está trabalhando com uma variável, tá? A gente não vai trabalhar com duas variáveis nesse caso, é uma variável só, tá? Desconhecida, que deve ser encontrada, ou seja, a minha incógnita é a função e não o valor de x e não o valor de y, e sim qual é a função que satisfaz essa equação, tá? E a sua derivada de primeira ou de ordens superiores, tá? Então, uma equação diferencial ela vai apresentar uma função y e as suas respectivas derivadas, tá? E a solução da equação diferencial é a função y, que satisfaça a equação dada. Tá? Alguns exemplos. Y' igual a menos 2y, ou seja, eu tenho a derivada da função y igual a menos 2 vezes a própria função y. Tá? E uma solução dela seria a função y igual a k vezes z elevado a menos 2x. Tá? Ou seja, isso é chamada de solução geral, que a gente vai discutir mais para frente. Tá? Ainda nesse momento aqui. Tá? Então isso aqui é uma solução. Por quê? A derivada dessa expressão, né, se eu derivar essa expressão, ela vai ser igual a menos 2 vezes a própria função. Tá? dy dt, ou seja, o diferencial de y em relação ao tempo igual a t. Nesse caso, nós teríamos que a função y seria meio de t ao quadrado mais c. Lembrando que isso daqui seria simplesmente o cálculo de uma integral simples. Tá? Aqui eu tenho a derivada de segunda ordem mais a função y igual a zero. E neste caso, a minha solução seria a seno de x mais b seno de y, x também, tá? Então, sendo k, c, a e b constantes arbitrárias. Tá? Então, equações diferenciais envolvem a função e as suas respectivas derivadas de primeira ou de ordens superiores.
tá? E a solução dela é quem é esta função y que a gente desconhece. Tá? Então vamos ver aqui no caso, né, do primeiro exemplo daquela nossa tabela. Né? Aqui nós temos a equação diferencial e aqui nós temos a solução. Vamos verificar se realmente esta expressão, que é a expressão y igual a k elevado a menos 2x, ela é a solução desta equação. Tá? Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, eu vou precisar da derivada da função y, tá? Então eu v'ou calcular a y'. Tá? A derivada desta função é uma função de regra da cadeia, né? Então a derivada de k elevado a menos 2x, lembrando que k é uma constante, vai ser k vezes e elevado a menos 2x, vezes a derivada do expoente, que é menos 2. Tá? Então quer dizer que a nossa derivada ela é menos 2 vezes k, que é essa constante arbitrária, vezes e elevado a menos 2x. Perfeito? Agora eu vou substituir esses valores na nossa expressão. Né? Então y' é menos 2k vezes e elevado a menos 2x, que vai ser igual a menos... Opa, aqui é 2y. Tá, gente? Desculpem. É 2y. Menos 2 vezes o valor de y. Tá? Y é quem? É k vezes e elevado a menos 2x. Tá? Então note que a igualdade ela está prevalecendo, né? Esse membro realmente é igual a esse membro, então realmente a função y igual a k vezes e elevado a menos 2x, ela é uma solução desta equação diferencial. Tá? Importante relacionar, gente, que essa expressão ela é chamada de solução geral. Tá? Por que ela é chamada de solução geral? Porque esse valor está fixo em relação a esta constante k. Essa constante k ela pode ser vários valores. Né? Esse k pode ser 1, esse k pode ser 2, esse k pode ser 0, esse k pode ser diversos valores. Tá? Então, normalmente a gente associa isso a algo chamado família de funções. Tá? Ou família de soluções. Tá? E essa família de soluções, ela está relacionada a essas diversas retas, né? Ou diversas curvas, né? Para cada uma delas com um valor de k diferente. Tá? Por exemplo, k igual a 7, nós temos esta curva. K igual a 5, nós temos esta curva. K igual a 3, nós temos esta curva. K igual a 1, temos esta curva. K igual a 0 é o próprio eixo x, K menos 1 é esta curva, K menos 3, K menos 5 e K menos 7. Tá? Então você tem várias funções, tá, que apresentam a mesma solução. A gente vai ver que dá para calcular esse valor de K, né, que são chamados os problemas de valores iniciais, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Bom? Exemplos de aplicação para trazer um contexto para vocês. Tá? Um dos principais aplicações das taxas, né, além de fazer os modelos, né, as equações diferenciais, gerar os modelos matemáticos que expressam as leis da natureza, né, a gente pode usar ele, por exemplo, para crescimento de uma população. Tá? Então, baseando-se na hipótese de que uma população ela cresce a uma taxa proporcional ao seu tamanho. O que isso quer dizer? Quanto maior a população, maior a taxa de crescimento dessa população. Tá? Então ela tem a proporcionalidade aqui correlacionada. Tá? Essa hipótese é razoável para uma população de bactérias ou animais em condições ideais. Tá? Meio ambiente ilimitado, nutrição adequada, ausência de predadores, imunidade à doença. Então vamos identificar e dar nomes a essas variáveis. Tá? O tempo é a variável independente, ou seja, a população ela cresce ou decresce em função do tempo, tá? Então tudo vai depender do tempo. E P é o número de indivíduos da população, que é chamada variável dependente. Ela depende do tempo. Tá? Então a taxa de crescimento da população, então a taxa de crescimento é a derivada de P em função de t, né? Então é o diferencial de p pelo diferencial do tempo. Tá? Assim, nossa hipótese é que a taxa de crescimento da população é proporcional ao tamanho da população
ao tamanho da população é escrita como equação, que nós vamos ver daqui a pouco. Ou seja, o crescimento dessa população pode ser definido desta forma aqui. Então, o diferencial da população em relação ao diferencial do tempo é igual a uma constante de proporcionalidade vezes o tamanho da população que nós temos, tá? Então, essa equação é o nosso primeiro modelo para o crescimento populacional, tá? E é uma equação diferencial porque ela contém uma função desconhecida, que é a função população em relação ao tempo, e a sua derivada, que é o diferencial de P em dt. Tá? Neste caso, a solução desta equação diferencial é dada por P de t, ou seja, população em função do tempo, igual a C vezes Z elevado a K vezes T, tá? Que pode ser verificada a seguir, né? Então vamos fazer a verificação. Então note que aqui é o diferencial de P em função de T. Lembrando que aqui eu estou fazendo verificações, não estou ainda ensinando vocês a calcular e determinar a solução, mas isso a gente vai ver logo logo. Tá? Então, o diferencial de P na nossa função populacional em relação ao diferencial de T, né, a nossa derivada, aqui caímos na mesma relação que nós temos anteriormente, né? Aqui é a derivada de uma função exponencial composta, então vai ficar C, que é a constante arbitrária, vezes Z elevado a K vezes T, vezes a derivada de kt, que é o próprio k. Né? Então a gente chega em k vezes e elevado a k vezes t. Tá? E se a gente colocar nessa expressão, a gente vai ter então k vezes e elevado a k vezes t. Opa, faltou a constante arbitrária aqui, tá? Lembrando que constante vezes constante geraria para nós uma constante, mas nesse momento eu vou deixar aqui a constante k, tá? Que vem aqui do nosso expoente, é a constante arbitrária. Tá? Poderia colocar uma letra só. E do outro lado da nossa expressão, nós teríamos então k vezes p. P é c vezes z elevado a kt. Né? Então, k vezes c vezes z elevado a k vezes t. Tá? E aqui nós mostramos que essa expressão, então, esta função, realmente, né, ela é uma solução desta equação. Tá? Então, eu determinei a função, o modelo que determina a taxa desse crescimento. Claro que eu vou precisar calcular o valor dessa constante k, que é o valor da proporcionalidade, e c, né, que é o valor definido aqui para a gente como normalmente o valor da população inicial. Né? C, normalmente, quando a gente vê problemas de valores iniciais, ele vai ser definido como o valor inicial. Tá? Isso nos geraria, então, uma família de funções para esta equação diferencial, ou seja, todas essas curvas para valores diferentes de C e para valores diferentes de K. Tá? Agora, como a gente está trabalhando com uma população, a gente tem alguns valores que são interessantes. Quais são? Né? A constante C, como ela se refere ao número de uma população, ela provavelmente não vai ser um valor negativo, tá? Principalmente que eu estou falando de crescimento. Tá? Então quer dizer que C sempre vai ser maior que zero, né, nessa situação. Tá? Problema de valor inicial. E o tempo também ele é um valor maior ou igual a zero. Tá? Então a gente pode limitar a nossa expressão família de soluções a essas regiões apenas, ou a essas curvas. Né? Somente essas curvas satisfazem o nosso problema de forma efetiva. Tá? Vamos ver aqui mais um exemplo, que é o caso do modelo para o movimento de uma mola. Tá? Vocês já devem ter visto em física em algum momento, né, que a força elástica, né, que é o comportamento do movimento de uma mola. Né? A mola ela tem uma posição de equilíbrio, né, que é dada aqui. Ao distender essa mola e soltar, ela vai começar a fazer esse movimento de oscilação até ela parar. Ou seja, ela tem um modelo de movimento. Tá? Que vai ser definida por esse comprimento x aqui em função do tempo, ou seja, com o tempo vai passando, a posição que essa massa m, né, se encontra vai depender aí do tempo, ela vai ficar oscilando até parar, né, já que tem a existência de atrito e dissipação de energia. Tá? Então vamos lembrar, né, quem faz essa força, essa mola se movimentar é a força.
Que força? A força elástica, né? E a força elástica ela é definida por Fel igual a menos K vezes X, onde K é a constante elasticidade, né, ou constante elástica do material, e X é a deformação inicial dessa mola. Certo? Esse valor menos, né, é porque ela sempre ocorre no sentido oposto da deformação. Tá? Então, se eu aplico uma deformação para baixo, a força elástica ela atua para cima. Tá? Então, ela é sempre contrária à deformação relacionada. Se eu comprimo a bola, a força elástica ela vai atuar no sentido oposto. Tá? Então, esse menos está indicando o sentido da ação da força. Tá? É maravilha, né? Isso aqui define a força em relação à posição, mas eu preciso gerar a posição em relação ao tempo, né? Então eu preciso de x em função de t, tá? Eu quero descrever a posição do movimento da mola em função do tempo. Agora, o que é força? Né? A segunda lei de Newton define para a gente que a força é massa vezes aceleração. Tá? Então a gente teria que massa vezes aceleração seria igual a menos a constante elástica vezes a deformação x. Tá? Agora, que raios é a aceleração? A aceleração é a taxa de variação, né, da velocidade, que é a taxa de variação da posição, ou seja, a aceleração é a derivada de segunda ordem da posição x em relação ao tempo. Tá? Então quer dizer que força é massa vezes o diferencial de segunda ordem de x em relação ao diferencial de segunda ordem de t. Né? Então a derivada de segunda ordem dita a aceleração nesse caso. Então se eu aplicar esta expressão a esta expressão da força elástica, a gente passa a ter a seguinte relação. Massa vezes o diferencial de segunda ordem de x em relação ao tempo. Note que aqui eu tenho posição x em relação ao tempo, que é o que eu desejava, tá? Vai ser igual a menos k vezes x. Passando o m para o outro lado, eu chego então que o diferencial ao quadrado de x sobre o diferencial de tempo ao quadrado é igual a menos k, que é a constante de elasticidade, dividido pela massa, que também vai ser uma constante, vezes a deformação em função do tempo. E eu passo a ter, então, aqui uma equação diferencial. Tá? E essa equação diferencial, ao ser resolvida, ela vai estar gerando a função x em função de t, que vai descrever o movimento da mola em função do tempo. Tá? Então é através da solução dessa EDO, dessa equação diferencial, que eu vou conseguir gerar esse modelo. A gente não vai resolver isso agora, isso é para ilustrar para vocês a importância das equações diferenciais. Tá? Essa equação diferencial, por si, ela é chamada de equação diferencial de segunda ordem, porque apresenta-se aqui uma derivada de segunda ordem. Tá? Então, derivadas segundas. Tá? Eu posso correlacionar da mesma forma. Se apresenta a derivada de primeira ordem, é uma equação diferencial de primeira ordem. Se eu tenho uma derivada de terceira ordem, ela seria então nomenclada uma equação diferencial de terceira ordem. Tá? Gente, isso aqui é uma breve apresentação para vocês sobre as equações diferenciais e daqui a pouco a gente volta para mais um videozinho fazendo mais algumas apresentações para vocês. Então até daqui a pouco. Fui!